Aleluia. Graça e paz, queridos, mais uma vez. Amém? Aleluia. O Alex e a Cláudia gostaram, né? Voltaram, né? Então, que gostaram. Ainda trouxeram mais gente aí, né? A filha, amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quem mais está nos visitando hoje? Marquinhos ainda não mandou? Ah, tem um colega. Colega Pedro? Qual o nome do colega? Hã? Pedro Paulo? É primo dele. Ah, é primo? Estou ouvindo mal pra caramba, né? É primo de quem? Do Paulo? Ah, é seu primo. Qual o nome dele? Paulo. Ah, Paulo. Você que me confundiu todo aí. É o primo Paulo. É isso? Ah, entendi. Pensei que era o Pedro Paulo. Glória a Deus. Tem mais alguém nos visitando hoje aí? Não? Ele é visitante? Você tem 10 vezes na igreja? É porque ela quer mostrar que é nora dela, bonitona. Amém. Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Quem mais está nos visitando hoje? Patrícia? Ah, é qual o nome da menina aí? Você já perguntou? Hã?
vitória. A vitória é nossa. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Quem mais está nos visitando? Só o Pedro, a Vitória, a nora da Ana Cruz, o Paulo, né? O que eu falei? Não, eu falei só para ver se vocês estavam prestando atenção. É o Paulo. Só para ver se vocês estavam ligados. É o Paulo, né? Então a filhota ali, da Cláudia, do Alex. Qual o nome dela? Júlia. Se eu tivesse uma filha, ia chamar de Júlia. Ia chamar de Júlia. Tá bem. Queridos, vamos orar então, vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial. Senhor, muito obrigado, porque tivemos o privilégio de te adorar a beleza da tua santidade através da música, dos instrumentos, e podemos nos expressar na tua presença. Agora, Senhor, continua falando ao nosso coração também através da tua santa, bendita, poderosa e inerrante palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Dá uma glória a Deus aí. Você pode ficar aí, olhando a terra. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão aqui, queridos? E quase ninguém, né? Quantos estão aqui nessa noite? Diga eu. Vou repetir. Quantos estão aqui nessa noite? Aleluia. Importante que você esteja aqui. Eu falei de manhã e repito algumas vezes, né? Porque tem gente que vem, mas não está presente. Porque vem, mas o coração está lá fora. Vem, mas o coração, a mente está nas preocupações. O boleto de amanhã, conta de luz, como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, como é que vai ser. A palavra do Senhor diz que nós devemos lançar diante dele quantas das nossas ansiedades? Quantas? Todas. Lançamos diante dele toda a nossa ansiedade. Então, para que a gente não fique aqui, para que a gente não esteja aqui, mas com o pensamento lá fora, o que a gente faz? Senhor, quero lançar diante de ti tudo isso que está me preocupando. Seja família, seja lá o que estiver te preocupando aí, tentando te tirar daqui nessa noite, que você possa lançar diante do Senhor. O Senhor entrega nas tuas mãos. Porque tem coisas que a gente não consegue resolver. Tem coisas que a gente não pode fazer. Mas fala para a pessoa do seu lado, ele pode. Amém? O Eterno pode. Obrigado, princesa do Rubem. Essa aí é a princesa do Rubem. Glória a Deus. Amém? Ontem eu falava de vocês dois aí para uma pessoa que eu conheci ontem. Estava na rua, eu conheci uma pessoa ontem na rua e a gente conversando ali, ela falava que está sozinha há muitos anos. E eu falei de vocês dois. Sozinha há muitos anos, por causa de decepções, por causa de problemas, de desapontamentos. E aí eu levei alguns materiais para evangelismo, para a rua, e eu fui distribuindo aquele material à medida que eu ia encontrando as pessoas. E eu dei aquele material para ela e eu falei para ela, depois de todo esse relato dela, das decepções amorosas que ela teve, já é uma pessoa, deve ter uns 60 anos mais ou menos, mas ainda bem jovem, e eu dizia para ela, falei, eu conheço um casal, lá da minha igreja, que Jesus foi tão bom com eles, que preparou um para o outro, e eu quero dizer para você, que apesar de tudo isso que você viveu aí, eu quero dizer que Jesus tem algo muito especial preparado para a sua vida. Aí eu disse para ela, Jesus vai te surpreender. Tem algo guardado para você. Não precisa você ficar procurando em lugar nenhum. Jesus tem algo preparado para você. Aí eu contei de vocês dois. Amém? Do Rubem e da Margarete, que se conheceram
conheceram, se casaram e estão aí felizes. Glória a Deus, né? Amém. Querido, nós estamos falando sobre identidade. Amém? Está aí já o nosso logo? Identidade é o tema que Deus nos deu para esse mês. Eu quero pedir o Robinho, por gentileza, para deixar depois aqui preparado. Mateus é o texto base dessa noite. Mateus capítulo 13. Põe para nós aí, Marcos. 16, 13. O que eu falei? 16, 13. Falou isso. Falei 13? Não, 13 é o versículo. 16 é o capítulo. Você não espera eu terminar? Já está. É o 16. Eu comecei no 13, né? A gente vai discorrer tudo depois. Mas deixa eu ir direto na pergunta que Jesus faz, lá no 15. Jesus, no 15 não. No 17. No 17. A gente vai ver o texto todo depois. Ao que Jesus lhe afirmou para quem? Para quem? Para Pedro. Jesus afirmou para Pedro. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne e sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Por que Jesus faz essa declaração para Pedro? Não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, porque humanamente ninguém pode ter esse entendimento, humanamente ninguém pode chegar a esse entendimento, humanamente ninguém pode alcançar esse conhecimento, essa revelação. É o que Jesus está dizendo para ele. O homem, no seu estado natural, na sua sabedoria, na sua limitação intelectual, ele não pode alcançar isso aí que você conseguiu ver, esse discernimento que você teve. Esse discernimento que você teve, Pedro, ele não vem da carne. Esse discernimento ele é revelado. Jesus está dizendo isso para Pedro. Só quem está numa conexão espiritual com o Pai pode alcançar tal revelação. Qual é a revelação? Versículo 13. Quando Jesus está com os discípulos, o Rafa vai colocar para a gente. Jesus está chegando nas regiões ali da Cesareia de Filipe. E Jesus, o texto diz que ele interrogou os seus discípulos. Foi uma interrogação, foi uma investigação. Foi algo assim profundo. E qual foi a interrogação que Jesus fez aos seus discípulos? Quem dizem os homens que eu sou? As pessoas que a gente está convivendo aí, a gente está convivendo com muita gente. Põe aí o negócio da identidade. Não. A gente está convivendo com um monte de pessoas. Estivemos lá naquele episódio lá da mulher do fluxo de sangue, tinha uma multidão em volta da gente. Na multiplicação dos pães e peixes, tinha uma multidão de 4.000, depois uma multidão de 5.000. Lá no enterro lá do filho da viúva, no velório da viúva lá de Naim, tinha uma multidão acompanhando ela, e comigo também. Quando eu ressuscitei Lázaro, tinha uma multidão, e as pessoas sempre perguntando quem eu sou. E aí, o que essas pessoas dizem de mim? Foi uma hora de um ajuste entre Jesus e os seus discípulos. O que as pessoas andam falando? A gente está sempre cercado de uma multidão, tem sempre muita gente. O que as pessoas andam falando que eu sou? Senhor, dizem que tu és João Batista, porque João Batista tinha acabado de morrer, tinha acabado de ser assassinado. Estão dizendo aí que João Batista é tu que ressuscitou, João Batista ressuscitou e é você. Outros estão dizendo que você é Elias, é o profeta Elias. Estão dizendo também, a gente ouve dizer também que tu és Jeremias. Tudo isso está no texto. Estão dizendo também que tu és Jeremias. Ou andam dizendo também que
essa dúvida que o povo tem sobre a sua identidade, sobre quem você é, sobre quem de fato você é, sobre a sua verdadeira identidade, se é João Batista, se é Elias, se é Jeremias, o povo tem uma dúvida tremenda aí, mas eles ainda dizem que tu é também alguns profetas. O pessoal tem a certeza que tu é um desses profetas aí, sabe, se é Abacuque, se é Amós, sabe, se é Daniel, Amós, sabe, Obadias, algum desses profetas aí. É a resposta que os discípulos dão a Jesus. Só que Jesus ele vai mais profundo. Por quê? Porque na verdade Jesus ele quer revelar a sua identidade, sim, mas ele também quer imprimir no caráter daqueles discípulos a verdadeira identidade de Cristo na vida deles. Porque o que vai fazer diferença é eles terem esse conhecimento de quem é verdadeiramente o Messias, com quem verdadeiramente eles estavam tratando. Faria toda a diferença quando eles chegassem a esse conhecimento. Por quê? Porque o caráter de Cristo, a verdadeira identidade de Cristo, seria revelada a eles e impressa agora no caráter daqueles homens. E era tão importante isso, para você se conectar com essa ideia, que o Espírito Santo quer trabalhar com a gente nessa noite, era tão importante isso, que mesmo depois de todas essas experiências com Jesus, depois da morte de Jesus, o que acontece com os discípulos? Eles se dispersam, eles vão embora. Você lembra que alguns dias depois da ressurreição, Jesus aparece à beira-mar, e é onde eles estão, fazendo o que? Eles voltaram para o mar, voltaram para as suas vidas, voltaram para o seu ofício, estão pescando. O mesmo Pedro que estava lavando as redes, quando Jesus afasta o barquinho da terra, na beira-mar, entra no barco, sem pedir licença, ele é o dono de tudo, ele não precisa pedir permissão, ele entra no barco, ele prega ali uma palavra poderosa, tanto que no final Pedro vai dizer: sobre a tua palavra, sabe-se lá o que foi, que sermão foi esse, que palavra foi essa? Não foi só o fato de Jesus ter mandado lançar as redes, não foi só isso, foi tudo aquilo que eles ouviram ali na beira-mar. Tem todo um contexto, aí Pedro vai dizer, né? Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Você lembra desse episódio? Eles viveram isso com Jesus. E depois daquela grande pesca, ele larga tudo, ele vai seguir Jesus, ele vai acompanhar Jesus nos 3 anos de ministério, ele vai viver intensamente ao lado de Jesus, ele nega Jesus, ele tem experiências profundas com Cristo, eles têm experiências ali muito reais, muito profundas com o Senhor Jesus. Mas quando Jesus é pregado na cruz, você lembra dos 2 discípulos de Emaús? Eles vão no caminho, conversando entre si sobre o que tinha acontecido na cidade. Vai acompanhando o raciocínio. Eles vão conversando no caminho para Emaús, aí Jesus aparece do lado deles, já ressurreto, só que eles não reconhecem. O que vocês estão falando aí, que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão dizendo? Aí um deles olha para Jesus e vai falar bem assim: que isso? Então, você não sabe o que está acontecendo? O que aconteceu aí com Jesus? Aquele que era poderoso em obras e palavras, você não sabe? Como tu é, cara? Mataram aí Jesus, e hoje já é o 3º dia, ele tinha que ter ressuscitado. Já é hoje. Ou seja, mesmo esses também eram discípulos de Jesus, mesmo com todas aquelas experiências vividas, o caráter de Cristo, a identidade de Cristo ainda não estava impressa na vida e no caráter desses homens. Só quando eles entram em Emaús, Jesus faz que ia passar direto,
Eles entram na cidade, é com a gente, fica aí na cidade com a gente, aí Jesus vai com eles. E quando eles sentam à mesa, porque estar à mesa com Jesus, eles tinham estado naquele final de semana passado, foi a última ceia. Foi a última ceia. E quando eles chegam em Emaús, eles sentam à mesa. Quando Jesus pega o pão e parte na frente deles, os olhos deles se abrem. Meu mestre, porque eles lembraram do que tinha acontecido no final de semana. O pão tinha sido partido na frente deles. Aí Jesus desaparece. Aí eles vão dizer a ele. Aí um deles vai dizer, qual é o nome dele? Cleópas, né? Qual é o nome dele? Isso. É isso, embaixador? É? Posso confiar? Posso falar para eles aí? É isso? Tá. Aí ele vai dizer, bem que ardia o nosso coração quando num caminho nós vínhamos conversando com ele. Mas por que da dúvida? Porque a identidade de Cristo ainda não estava impressa no caráter daqueles homens. Pedro, que arrastou aquele barco até a praia com aquela rede pesada de peixes, que teve que chamar outros barcos, e viu todos, Pedro viu Lázaro ressuscitar. Pedro viu Lázaro sair da sepultura, gente, depois de 4 dias fedendo morto. Pedro possivelmente foi aquele que falou lá no evento, lá na mulher do fluxo de sangue, quando Jesus pergunta quem foi que me tocou. Quem me tocou? Como assim quem te tocou? Não, me tocaram porque eu senti isso em virtude de mim. Pedro estava em todos esses episódios, mas mesmo assim Pedro nega Jesus. Entenda uma coisa, enquanto o caráter de Cristo não estiver impresso, eu nem gosto dessa frase, mas diz que agora pode, né? A norma da língua portuguesa mudou. Enquanto o caráter de Cristo não estiver imprimido em nós vamos ter algumas dificuldades no caminho. Dificuldade de reconhecer quem é Ele e de quem somos nós nele. Porque o X da questão é esse: quem somos nós nele? Porque o caráter dele não muda, o caráter dele é imutável. O salmista vai dizer que de geração em geração tu és Deus. Tu és o Senhor, tu és o soberano, tu és o eterno, tu és o grande, tu és o justo. Quando Deus envia Moisés ao Egito, tá bom, eu vou chegar lá e vou perguntar quem me enviou. Diga que o eu sou te enviou. Como assim? Mas qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Eu sou o que sou. Eu não mudo. Eu sou imutável. Eu sou o eterno. Eu sou o todo-poderoso. O caráter dele é o mesmo, de geração em geração, de tempo em tempo, de eternidade em eternidade. O salmista vai dizer de uma eternidade a outra eternidade. Ou seja, então, a eternidade tem eternidade que... É difícil a gente entender isso, né? Mas sempre diz de uma eternidade a outra eternidade, de um tempo que não tem fim, até um outro tempo que não terá início nem fim. Ele é Deus. De um tempo ao outro, ele será sempre Deus. O caráter dele não muda. A questão aqui é que o caráter dele precisa ser impresso na nossa vida. A personalidade dele precisa ser impressa em nós. A vida dele precisa ser derramada sobre a nossa vida. Para que a nossa realidade mude completamente. Para que nós sejamos transformados naquilo que ele quer que nós sejamos. Para que nós
noite. E não basta ver, e não basta experimentar, porque tem muita gente experimentando muita coisa daquilo que vem de Deus, mas não muda a sua realidade, não muda o seu caráter, não muda o seu comportamento, não muda a sua vida, não muda a sua atitude. Está experimentando milagre dia após dia, está vendo provisão dia após dia. Tem gente que já passou por tantas experiências, como aquela lá do Carmelo, quando Elias, quando Eliseu vai lá ver se tu vê alguma coisa da banda do mar. Ah, se eu não estou vendo nada. Depois de algumas tentativas, ele volta, estou vendo uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem. Aí Elias libera o profético, então corre, porque é um sinal de uma grande chuva. Tem gente que vive experiências tão profundas, tão poderosas, tão maravilhosas, mas o seu caráter não é transformado, a sua vida não é transformada, as suas atitudes continuam as mesmas, o seu coração continua endurecido. Sabe, como uma terra seca, nós acabamos de cantar que no meio do deserto Ele vai trazer fontes de águas. Nós acabamos de louvar que no meio desse deserto Ele vai trazer um manancial. Quando Deus diz lá para Moisés, vai lá e diz que eu sou Yerri, Achei Yerri, eu serei o que serei. O original é esse: eu serei o que serei. Não eu sou o que sou. No original, Yerri, Achei Yerri, eu serei o que serei. O que Deus quer dizer? Eu serei o que serei. Eu serei justamente aquilo que você precisar, na hora que você precisar. Você já reparou que a tua necessidade hoje é uma, Ele é o provedor da tua vida. Amanhã você pode ter outra necessidade, Ele é o provedor da tua vida. Por quê? Ele vai ser sempre aquilo que você precisar. Então entenda, o problema não está nele. Ele está pronto. Ele é o Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Está faltando alguma coisa em mim para que eu possa tomar posse de tudo isso que Ele tem preparado para a minha vida. Esses homens, Pedro e todos os discípulos, acompanharam tudo aquilo que Ele fez, mas o caráter de Cristo ainda não estava impresso neles. E quando eles chegam na Cesareia de Filipe, Jesus faz toda essa pergunta. Por que Jesus pergunta: quem dizem que eu sou? E eles respondem: olha, João Batista, Elias, Jeremias, alguns profetas. Mas a pergunta-chave para aqueles homens e para mim e para você, nessa noite, ela está aqui no versículo 14, no versículo 15. Qual é a pergunta? Vamos ler todo mundo junto? No 3, 1, 2, 3. Disse-lhes Ele: o que faz o X da questão está aqui. O que os outros estão dizendo a respeito de Jesus não importa. O que o mundo está dizendo a respeito de Jesus não importa. O que as minorias que buscam os seus direitos está dizendo de Jesus não importa. O que o Espírito Santo se preocupa é com o que a igreja diz de Jesus. O que o Espírito Santo se importa comigo e com você, o que nós dizemos a respeito de Jesus. Para aqueles que estão lá fora, o que você diz de Jesus para o teu vizinho, para o teu parente, para o teu amigo, o que você diz de Jesus dentro da sua casa? E vós, o que dizeis? Quem sou eu? Por quê? Porque essa resposta, ela mostra o caráter de Cristo impresso na minha e na tua vida. E quando esse caráter é revelado através de nós, qual é a consequência disso na vida de outra pessoa? É a transformação. Você está comigo aqui ou não? Por que é importante saber quem Ele é? Por que é importante saber essa resposta de Pedro? Respondeu-lhe Pedro, né, lá no versículo 16, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí talvez hoje eu
para mim e para você que temos a palavra, conhecemos a palavra, mas não era óbvio para aqueles homens que eram cobrador de imposto, que era um pescador, que estava embaixo de uma árvore, sei lá, fazendo o quê? Quando Jesus o chama, não era óbvio para eles. Quem é esse que está me chamando? Estou seguindo um homem que eu nem sei quem é. Estou andando atrás de um camarada que eu nem sei quem é. Estou andando atrás de um camarada que disse aí que se eu quiser segui-lo, eu tenho que tomar minha cruz, abandonar tudo, tomar minha cruz e ir atrás dele. Eu estou seguindo um homem aí que eu deixei lá, meu pai e minha mãe, pedi para enterrar meu pai e minha mãe. Não, não pode não, deixa os mortos enterrar seus mortos e vem para cá. Estou seguindo esse cara. Quem é esse cara? É óbvio para mim e para você. A identidade de Cristo hoje é revelada. Apocalipse vai dizer que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Está escrito na sua coxa, como diz, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João ainda diz que Ele é aquele que está diante do trono, onde os 24 anciãos se prostram e lançam as suas coroas. Isaías vai dizer lá no capítulo 6 que ele é aquele que os querubins que têm 6 asas e se cobrem com as suas asas e voam com outras, cantam dia e noite a santidade dele. Para mim e para você hoje é fácil, mas ele não quer que a gente só saiba quem ele é. Ele quer que a identidade dele seja impressa na minha e na tua vida. Ele quer que a identidade dele seja impressa no meu e no seu coração. Ele quer que o meu e o teu caráter seja transformado por essa revelação poderosa de quem Ele é. Você já sabe que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, mas qual é a mudança, qual é a transformação que isso promoveu na tua vida? Porque se não promoveu mudança, não vale a pena, não vale nada você saber quem Ele é. Porque Ele não quer só que você saibamos quem Ele é. Ah, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele: muito bem, Pedro, não foi carne, não foi sangue, isso é revelação de Deus. Pula mais uns versículos para frente, não precisa pular não. Mas lá no versículo mais à frente aí você vai ver Jesus falando assim para esse meu irmão: para trás de mim, Satanás. Porque não adianta eu ter o conhecimento de quem Ele é. Eu preciso permitir que tudo que Ele é transforme, seja impresso no meu caráter, na minha vida. Por quê? Porque o que vai fazer diferença é isso. A identidade dele na minha vida, a identidade dele legitimando, a identidade ela revela algumas coisas sobre nós. A identidade revela algumas coisas sobre nós. A identidade revela quem somos. A identidade revela a nossa filiação. A identidade revela de onde viemos. A identidade revela quantos anos temos. A identidade fala da nossa filiação. Quem é teu pai? Mas o interessante é que antes da identidade tem outro documento que sem ele você não tem identidade. Que documento é? É o primeiro documento. É a certidão de nascimento. Sem certidão de nascimento você não tem identidade. Aleluia. Por que o Espírito Santo me lembra isso? Porque capítulo 3 de João, Jesus encontra com um homem que ele tinha todo esse conhecimento. Porque ele chega para Jesus e ele fala bem assim: olha como é importante você ter um caráter impresso na sua vida e não somente conhecê-lo. Porque Nicodemos se aproximar de João capítulo 3. Nicodemos se aproxima
aproxima de Jesus e fala bem assim: Senhor, eu sei, essa galera aí dos judaizantes sabem que tu és o Cristo, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele. Ou seja, ele está dizendo o quê? Nós sabemos quem tu és. Nós sabemos que tu és o Cristo. Nós sabemos que tu és o Cristo. Mas esse Cristo que conhece o meu e o seu interior, ele vai falar, e conhecia Nicodemos, ele entra, ele vai direto, ele dessola em Nicodemos, ele vai falar para Nicodemos nem perguntou. Mas com Jesus é assim, ele sonda o meu e o teu coração e ele quer tirar de dentro aí o engano, ele quer tirar o erro de dentro de nós, tudo aquilo que nos afasta dele. Versículo 3, ele diz assim para Nicodemos, Nicodemos rasga uma seda, eu sei que tu és. Mas Jesus diz assim, ó: quem não nascer da água do Espírito, primeiro Jesus diz no versículo 3, não vai ver o reino de Deus. Por que Jesus diz isso para ele? Porque ele tinha conhecimento da lei, ele tinha conhecimento da palavra, ele sabia que o Messias estava diante dele, mas ele precisava ser quebrado, transformado, precisava ser impresso no caráter dele, a identidade do Messias. Não é só te conhecer, é ser transformado pelo Senhor. Não é só saber quem você é, é deixar o Senhor promover mudanças na minha vida, é deixar o Senhor entrar aqui, mudar tudo, rasga tudo, quebra tudo. Sabe as gavetas que eu arrumei na minha alma? Sabe as gavetas que eu arrumei na minha vida? Sabe as coisas que eu já organizei na minha vida? Senhor, tira tudo do lugar e arruma do seu jeito. Sabe a vida que eu vivi até hoje? Sabe as coisas que eu fiz do meu jeito até hoje? Senhor, tira tudo, desfaz tudo e faz do teu jeito. Tira da minha vida as coisas aí que eu trouxe, eu fui trazendo coisas para a minha vida que nem era da tua permissão. Tira tudo e coloca só aquilo que o Senhor quer. É isso que Jesus quer fazer, querido. É isso que Jesus, essa é a palavra que Jesus está esperando de mim e de você. Por quê? Porque ele diz assim: se ouvirdes, ele vai dizer: eis que estou à porta e ele não tem que estar batendo na porta, já era para ele estar dentro. Mas Jesus vai dizer para Nicodemos, primeiro Jesus fala, não vai entrar, não vai ver, perdão, e depois Jesus diz, não, no versículo 5, não vai entrar quem não nascer da água e do Espírito. Então, antes de você saber quem eu sou, Nicodemos, antes de você ter a identidade impressa no teu caráter, na tua vida, você precisa nascer. Ou você nasce de novo, ou você não tem identidade. Não adianta você querer burlar, não adianta você querer dar um passo à frente. Não, eu não vou passar pelo cartório, não. Estou com 40 anos de idade, nunca fui no cartório, nunca tive certidão de nascimento, mas eu vou lá no Félix Pacheco, vou lá no Detran, né? Perdão. Eu vou lá no Detran. Eu vim aqui porque meu nome é Robson Rocha. Sou lá da primeira igreja batista em Fonte da Rosa e eu vim aqui porque eu quero tirar a identidade. Vou lá na Receita Federal, vou chegar na Receita Federal e falar, eu vim aqui porque eu estou querendo um CPF. Mas quem é você? Cadê a sua identidade? Não tem identidade não. Quero começar do zero. Não, querido. Tem um processo. Você vai no cartório, perdi minha certidão de nascimento. Então você não é ninguém. Se você não sabe
sabe onde você nasceu, quando você nasceu e a sua filiação, você não existe. Você está comigo aqui? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando contigo? Se você não sabe, se você não tem dia de nascimento, e se não conhece a tua filiação, você não é ninguém. Você só vai ter a identidade de Cristo na sua vida, impressa no teu caráter, o dia que você nascer de novo, o dia que a gente nascer de novo, o dia que a gente nascer na água, no Espírito. É isso que Jesus está falando para Nicodemo, porque Ele nos conhece, e dele não precisa a gente esconder nada, a gente não precisa esconder nada dele, Ele sabe quem nós somos. Um dia um homem rico se aproxima de Jesus, e igual Nicodemos, né? Bom mestre! A Jesus diz: por que nunca me chamam de bom? Bom é só o Pai. Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus já viu lá dentro da alma dele o avarento, o presunçoso, o miserável, cheio de dinheiro, avarento, presunçoso, miserável, não tinha nascido de novo, por isso não tinha identidade. Aí Jesus olha para ele, aí faz o seguinte: você conhece os mandamentos? Eu sei desde a minha mocidade. Irmão, tem gente que conhece a Bíblia. Hoje mesmo o pastor Marcos Félix atendendo na porta aí, quase que eu me converti. Prega bem, pastor, prega bem, fala bonito, cheio de discurso, mas pergunta se ele tem certidão de nascimento. Não tem certidão de nascimento, não tem filiação, não sabe qual foi o dia que nasceu, não sabe qual foi o dia que nasceu da árvore do Espírito. Aí é uma confusão dentro dele. Aí daqui a pouco começou querendo nos agredir ali na porta. É porque a gente tem identidade, né? A gente tem certidão de nascimento, identidade, né? A gente sabe quem a gente é. Senão já dava uma dura nele. Você está comigo aqui? Aí aquele homem rico vira para Jesus: mas tudo isso aí eu já faço desde a minha mocidade, eu conheço todos os mandamentos de Jesus. Está te faltando uma coisa. Está te faltando uma coisa. Em mim? Eu? Está te faltando uma coisa. Não adianta a gente esconder dele. Não adianta a gente fugir dele. O salmista vai dizer: Senhor, se eu fizer a minha cama lá na profundeza, tu também vai estar. Se eu pegar as asas da alma e subir as mais elevadas alturas, lá ainda tua mão me alcançará. Não adianta querer fugir dele. Daí o jovem rico: mas eu cumpro tudo isso na minha mocidade. Está te faltando uma coisa. Vende tudo que você tem, porque Jesus sabia onde estava o problema dele. A dificuldade dele de nascer de novo, de ter uma certidão, de ter uma filiação e uma data de nascimento para ser uma nova criatura, só faltava aquilo que Jesus sabia. Só está faltando uma coisa para você ter a tua certidão de nascimento. Nascer de novo, só está faltando uma coisa. O quê? Aí quando Jesus revela, a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele sai triste. Aquilo para ser o que Deus queria que ele fosse. Isaías, se eu não me engano, 43, o Senhor vai dizer: eis que faço uma coisa nova. Ele quer fazer uma coisa nova. Ele quer fazer uma coisa nova nessa noite. Como se recebe, queridos? Ele quer fazer uma coisa nova. O interessante é que Jesus volta para Nicodemo. Jesus vira para Nicodemo todo e diz assim: tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Sim, não. É porque você quer identidade sem nascimento, sem nascer, não pode.
Você quer certidão sem nascimento, não pode. Você nasce para ganhar a sua certidão, para que você possa ser identificado agora como cidadão do céu. Você está comigo aqui? Então a identidade, ela revela algumas coisas sobre nós. Então antes de possuir identidade, a gente precisa de quê? De nascer. E no meu nascimento eu ganho uma certidão. E na certidão vem dizendo quem eu sou, a hora que eu nasci e quem é o meu pai. E depois que eu sei quem eu sou, a hora que eu nasci e quem é o meu, e aonde eu nasci, que é importante. Onde foi que você nasceu? Quem é o teu pai? Está tudo escrito. Está tudo escrito. Salmo 139 vai dizer que ele escreveu tudo no livro dele. Está tudo escrito. Ele escreveu no livro dele a hora que você nasceu, o dia que você nasceu, a sua filiação, está tudo escrito no livro dele. Você está comigo aqui? E depois desse nascimento nós passamos a ser filhos. Põe com a gente em Romanos, capítulo 8. Nós vamos do 14 ao 16. Que coisa linda, que poesia. Paulo era um grande poeta, filósofo, escritor. Porquanto todos os que são o que, queridos? Todos que são? Por quem? Esses são o quê? Então, se não é guiado pelo Espírito de Deus, não é. Se eu não sou guiado, se eu não sei o dia que eu nasci, se eu não tenho certidão do nascimento e de quem eu sou filho, eu não posso ser guiado pelo Espírito. Vai, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o quê? O espírito de adoção de quê? De filhos. Recebemos um espírito de adoção de filhos. Paulo ainda vai dizer que ele é um penhor dessa adoção, desse contrato, desse trato entre Deus e nós, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho, Pai querido. Quer dizer essa expressão lá? 16. O mesmo, não é você que fala que você é filho, não é você que levanta a sua mão e diz: eu sou filho de Deus. Ele é um empresário, você foi embora para os Estados Unidos já ali. Fui almoçar com ele lá e ele estava me contando do irmão dele bêbado. Uma coisa assim, irrelevante, mas eu falo porque eu achei até engraçado, depois eu fiquei pensando. Aquele diz que o irmão dele estava bêbado, dirigindo lá em Arraial do Cabo, lá na praia. Eles têm. Está gravando esse negócio? Ele estava bêbado lá, dirigindo lá. Aí depois você edita, deixa eu botar no YouTube lá. Aí estava lá bêbado dirigindo. Aí a polícia parou ele. A polícia parou. Eles foram criados na igreja. Não para deixar. Quem é que diz que você é filho legítimo? Cadê o versículo? Está aqui? Quem é que legitima você como filho? O Espírito. Qual Espírito? O Espírito de Deus, o Espírito Santo testifica com qual Espírito? Com o nosso Espírito. Há uma testemunha
Não é. É o Espírito de Deus que testifica com o teu espírito que você é filho. Tem que haver essa testificação. Gálatas 4:7, vamos. Paulo vai dizer aos Gálatas, essa carta é linda. Assim que já não eres mais filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Por quem? Por Cristo. Passamos a herdar as mansões celestiais e tudo aquilo que foi conquistado naquela cruz para nós. Por isso, quando você mostra a sua identidade, por isso, quando você é identificado no mundo espiritual, isso abre portas na sua vida. Já experimentou? Quem aqui já foi em algum lugar fazer alguma coisa que estava sem identidade? Alguém já passou essa experiência? Ou não? Alguém já? Você consegue fazer alguma coisa se tiver sem identidade? Você consegue embarcar num avião se você tiver sem identidade? Mas eu estou com a passagem aqui, a passagem está no meu nome, está aqui. Está escrito aqui, Rubem. Está escrito aqui Margarete, está escrito aqui Isabel, tá, mas cadê a sua identidade? Para provar que o nome que está aqui é você. Cadê a sua identidade? O que te legitima, o que te faz filho legítimo, é você ser reconhecido no mundo espiritual pela sua identidade. E quem é que identifica você no mundo espiritual? Quem é que diz no mundo espiritual que você é filho? É o Espírito Santo que diz: ele é filho, ele é filha. Já contei isso aqui algumas vezes. Deixa eu resumir só um pouquinho para quem não ouviu. Lembra do pastor Stitz? Eu já contei isso aqui várias vezes. Aquele homem sofreu um acidente, estava anos no INSS esperando uma resposta da justiça, passando fome, comendo broto de mamão com angu. O que é o broto do mamão? É aquela florzinha que dá antes de eu acho que é um mamãozinho pequenininho, né? Lá. Comia aquilo ali com angu, porque eu não tinha que comer. Servo de Deus, com identidade. Servo de Deus também passa na prova, mas a gente não passa sozinho. Servo de Deus também passa na prova, mas a gente não passa sozinho. Porque quando a gente é legitimado, quando nós temos identidade, quando a gente sabe quem nós somos e o mundo espiritual nos conhece, querido, pode ter certeza de uma coisa, que as portas vão se abrir. Aí um dia, depois de comer um angu com um broto de mamão, ele deitou no sofá da casa dele, e quando ele deitou no sofá, ele diz que o telhado abriu. E quando o telhado abriu, ele teve uma visão do céu. Qual foi a visão? Tinha uma sala no céu. E ele falou assim, tinha umas máquinas. Irmãos, isso tem quase 30 anos. Eu nem sei se já tinha esses caixas eletrônicos em banco, eu nem sei se tinha. Acho que não, né? Ele falou assim, sabe essas máquinas grandes, parecia um computador gigante? Tinha umas máquinas daquela no céu. E vinha um homem, estava cheio de anjos trabalhando naquela sala que parecia um escritório. E os anjos ali trabalhando. Chegou um anjo que parecia um chefe, um superior, e disse assim para o anjo que estava mexendo naquele computador gigante: puxa a ficha do Aristides Silva Andrade. Puxa aí a ficha dele. Aí o anjo ia lá e digitava. Irmãos, há 30 anos atrás, uma visão dessa. Aí o computador ainda era o MS-DOS. Tem gente que nunca ouviu falar isso, né? O sistema operacional era o MS-DOS. O computador do Bill Gates, que tinha esse primeiro programa,
sistema operacional, o MS-DOS, o computador ocupava uma sala inteira no prédio, o tamanho do computador, com ar-condicionado forte em cima dele, para você ver a complexidade da coisa. Nessa época, esse pastor, que era um servo de Deus, legitimado no mundo espiritual, ele tem uma visão dessa. Aí aquele anjo foi lá e começou a digitar, e ele falou que o anjo puxou a ficha, e foi saindo papel de dentro da máquina, igual o extrato que a gente tira do banco. Quem tem muito dinheiro tira o extrato assim, né? Alguém pode dizer amém aí? Não? Aleluia. Vai puxando o extrato, né? Félix, você recebeu aí já? Já pegou? Vai puxando o extrato, é muito dinheiro. E aí o anjo foi puxando aquela ficha, aí o anjo falou assim para o outro superior: ó, pode liberar a bênção dele, porque está tudo escrito aqui, ele é fiel. Irmãos, há 30 anos atrás esse homem me contou essa visão, e eu nunca esqueci. E na hora que ele falou, pode liberar porque ele é fiel, diz que ele escutou, ele acordou da visão, despertou da visão, com alguém chamando no portão dele: Seu X! Aí ele despertou, pode liberar porque ele é fiel. Alguém chamou no portão. Aí ele, com muita dificuldade, que ele estava deficiente da perna por causa do acidente, ele vai até o portão, era um telegrama. Tem gente que, pastor, o que é isso? Você está falando coisa estranha hoje. MS-DOS, telegrama, você está falando coisa estranha. Aí que ele pegou aquele telegrama, ele leu, todos aqueles anos de espera do INSS estavam liberados. Todos aqueles anos. Irmãos, o melhor vem agora. Ele vai na Caixa Econômica para receber. No Banco do Brasil, não lembro. Ele vai para receber. Aí ele falou para mim: irmão Gilmar, o gerente botou o dinheiro todo em cima da mesa. Pegou aquele papel de embrulho, fez aquele embrulho, amarrou com barbante, chamou o táxi, eu entrei no táxi e fui embora. Comprei. Oi? Não esqueci não. Depois você dá conta também. Amém. A irmã Maria também. É mais recente da irmã Maria. É verdade, é mais recente. É verdade. Sim. Sim. A irmã Maria também passou algo muito igual. Muito igual. Foi uma grande experiência. A gente esteve junto lá, eu lembro disso. A gente foi junto. Algo poderoso demais. Quantos estão entendendo, querido? Ele comprou os terrenos das igrejas que existe hoje no campo de São João de Meriti. Mudou a vida, mudou a história dele. Por quê? Porque no mundo espiritual não precisa eu levantar minha mão e dizer que eu sou. O Espírito Santo, ele que diz que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque a identidade de Cristo está impressa no meu caráter. Porque eu tenho a identidade de Cristo na minha vida. Porque eu pertenço aos céus. Irmãos, queria falar de alguns personagens aqui, mas não dá mais tempo. Abraão teve seu nome mudado por Deus. Vai ser uma outra pregação. Abraão deixou de ser Abrão. Ele deixou de ser o quê? Abrão. Ele era Abrão. Abrão, interessante que esse nome Abrão significa pai de excelência, ou pai exaltado, ou um pai sublime. Abrão. Só que aos 99 anos Deus aparece para ele e diz assim: eu vou mudar o teu nome, eu vou te dar uma nova identidade, porque você tem até o nome de pai de excelência, mas você nem pai não é. Mas eu vou cumprir a promessa na sua vida: não te chamarás mais Abrão, te chamarás Abraão. Vai deixar de ser pai de excelência para ser pai de multidões.
Deus muda o nome dele, muda a história dele. Sarai? Não vai ser mais Sarai, vai ser Sara, porque do ventre dela príncipes, reis surgirão. Tudo isso no mundo espiritual, tudo isso sendo legitimado no mundo espiritual. Quando Deus muda nosso nome, muda a nossa identidade, Ele muda a nossa história. Você não vai ser mais o mesmo. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, fica de pé. Você não vai ser mais o mesmo. Qual é o teu nome? Qual é a tua história? Você entendeu a minha pergunta? Qual é o teu nome? Qual é a tua história? Eu vou pregar depois sobre esses nomes que Deus mudou, de Abraão, de Sara, de Paulo, de Daniel, de José. José sai da casa do pai dele como José, pobre, jogado num calabouço, humilhado. Quando chega no Egito, o faraó vai falar bem assim: teu nome não vai ser mais José, vai se chamar agora o quê? Zafenate Paneia. Pastor dele no livro. Deixa José mesmo. Só que o José tinha a promessa. Quando o nome dele é mudado, quando a sua identidade é mudada, a promessa se cumpre na vida dele. Você está comigo aqui? Quando Deus muda o nosso nome, quando Ele muda a nossa identidade, querido, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Quando Deus muda o nosso nome, muda a nossa identidade, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Ei, levanta sua mão comigo aqui, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Não, você não é mais o desempregado. Deus está mudando o seu nome hoje. Você não é mais o desempregado. Não, você não é mais o pai de uma filha afastada. Não, mas não, Deus está mudando o seu nome hoje. Você não é mais a mãe de uma filha afastada. Você não é mais uma pessoa sozinha. Não, a sua vida sentimental, Deus está mudando. Quantos estão entendendo isso? Deus está mudando a tua história. Deus está mudando o seu nome. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando o seu nome. Deus está mudando a sua história. Não, você não é mais uma pessoa indigente. Ouve isso aqui. O que é indigente? O indigente não é aquele que não tem reconhecimento. O indigente, segundo o dicionário, é um miserável que não tem condições de se manter. E sabe quando ele é sepultado? Ele só tem direito a ficar 3 anos na sepultura, porque depois vão tirá-lo dali e nunca mais ele será identificado. Esse é o indigente. Mas o dicionário vai dizer que ele é um miserável sem condições de se manter. Deus está mudando nomes aqui nessa noite. Porque Deuteronômio capítulo 28 diz que você não vai pedir emprestado de ninguém. Você não vai pedir emprestado de ninguém. Você vai ter para emprestar. Você vai ter para emprestar. O teu prazer vai se olhar para a pessoa e falar bem assim: eu te dou. A coisa mais miserável, isso é indigente, é miséria. A coisa mais miserável é uma pessoa te pedir e você não ter para dar. A coisa mais miserável, o indigente é aquele que alguém pede e ele não tem para dar. Isso é indigente, segundo o dicionário. Deus não quer que você seja um indigente, um miserável. Deus quer que você abençoe. Está escrito aqui na palavra: eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Você vai emprestar a muitas pessoas e não vai tomar emprestado de ninguém. Está escrito aqui, e eu quero essa palavra sobre a minha vida. Eu reivindico essa palavra sobre a minha vida, sobre a vida dessa igreja. Deus está mudando a nossa identidade nessa noite. Eu lembro do pastor Marcos, que pregou aqui, lá de Nova Iguaçu. Lembra dele lá na Assembleia de Deus, que pregou aqui, que doou essas cadeiras para nós, aquela porta lá na frente. Ele disse que um homem chegou no restaurante dele e pediu um prato de comida. Ele deu um prato de comida e o homem sentou para comer com mais 2 pessoas, com a mulher e com o filho. Ele falou: é para vocês 3, então peraí.
tirou o prato e falou: não, serve os 3 aí. Comeram os 3 lá no restaurante dele. Quando o homem ia embora, ele levou o homem numa casa de doce. Ele contou isso aqui, vocês lembram? Ele contou isso aqui. Levou o homem na casa de doces, comprou R$250, sei lá quanto tempo atrás, comprou R$250 de choquito, bombom, prestígio, bala, batom. Falou para ele: agora você vai vender tudo isso, vai multiplicar esse dinheiro, isso vai mudar a tua história. Passou bastante tempo. Um dia uma família senta lá para comer no restaurante dele. Ele serve aquelas pessoas. No final o homem procura ele e fala assim: lembra de mim, pastor? Não. Eu tive aqui há tantos anos atrás. O senhor me levou na loja de doce, comprou aqueles doces para eu vender. E eu vim aqui para dizer para o senhor que hoje eu sou dono de um supermercado. Hoje eu sou dono de um supermercado. Sabe por quê? Porque ele tinha para abençoar a vida daquele homem. Deus quer que você abençoe pessoas. Deus quer que essa igreja abençoe vidas. Deus quer que a gente abençoe pessoas, querido. Deus quer que você tenha para abençoar. Deus não quer ninguém indigente dentro da igreja dele, pessoas sem condições, miseráveis. Não posso dar porque vai fazer falta para mim. Não, querido, não. Essa não é a realidade do céu sobre a nossa vida. Deus quer mudar a sua identidade hoje. Quando você aceita aqui em nome de Jesus? Quando você recebe, Deus quer mudar essa identidade hoje. Para amanhã você ser um abençoador. Para amanhã você fazer a diferença na vida de pessoas. Compra uma caixa de bala para eu vender, compra, entra aí, escolhe aí, vamos lá. Hoje eu ia pagar uma conta com esse dinheiro, meu Deus. Mas eu creio no que a palavra de Deus disse. Vai acontecer. Eu vou semear, eu vou lançar a semente. Eu vou lançar a semente. Sabe qual é o problema, querido? É que a gente se comporta como miserável, como indigente. Não tenho não, está contado. Só tenho esse, não. Quando os discípulos disseram para Jesus: Senhor, mas nem 10 denários seria suficiente. Aí o texto diz que Jesus já sabia o que ia fazer, só perguntou por perguntar. Jesus já sabe o que vai fazer com você. Quantos recebem? Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Ele só quer que você acredite. Jesus já sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Ele só quer que você se coloque. Jesus já sabe o que vai fazer na sua vida. Ele só quer que você diga: Senhor, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Quantos pães tem? Ah, Senhor, tem aí um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão? Senta todo mundo aí, pega o pão, partiu, deu graça, apresentou e sobrou 100 quantos cestos cheios. Sei sim, está escrito na palavra. Vários cestos cheios. A ampla suficiência, a abundância do céu. Para quê? Para quem é filho, para quem tem identidade. Ei, querido, deixa eu falar algo para você. Eu quero que Deus coloque no meu caminho amanhã. Eu quero que Deus coloque no meu caminho amanhã. Quantas pessoas Ele quiser. Porque eu vou abençoar todas essas que me pedirem alguma coisa amanhã. Porque eu não nasci, eu não fui criado para indigente, para miséria, para pobreza. Não, querido. Eu quero que se cumpra essa palavra na minha vida. Porque a palavra diz que quem é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito, querido. Ele diz: ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. É palavra. É palavra de Deus. Acredite na palavra. Deus vai fazer a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família hoje. Vem mudança e vem transformação. Vamos adorar. Aleluia. Depois eu quero orar para a gente encerrar. Vamos adorar. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
Em nome de Jesus, aplaude a Ele. Dá glória a Deus aí, recebe essa palavra.